Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Nossa Política News. Aqui você se informa acerca de tudo o que acontece no meio político. Presidente, parecer de plenário do projeto de lei número 6.212 de 2023, que altera o decreto-lei número 2.848 de 7 de dezembro de 1940 do Código Penal, para permitir a consulta pública do nome completo, do número de inscrição de cadastro de pessoas físicas, o CPF, de pessoas condenadas por crimes contra a dignidade sexual, garantindo pedofilia, garantindo sigilo do processo, das informações relativas a vítimas. E a Lei 14.069, de 1º de outubro de 2020, para determinar a criação do Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais. Esse projeto é de autoria da senadora Margarete Busetti, que se encontra aqui presente, do qual eu já cumprimento, senadora, pela iniciativa tão necessária, porque muitas vezes, enquanto o processo vai passando por várias instâncias, o que a gente vê é que a vítima está ali desprotegida e uma pessoa que é um pedófilo, ele fica livre e vai lá trabalhar em lugares como escolas, como os hospitais infantis, igrejas, e é necessário que as pessoas, por exemplo, que são proprietárias de escolas, elas possam ter direito a consultar se aquela pessoa que se apresenta como professor, por exemplo, está lá condenado por pedofilia. Isso é uma necessidade de proteção às crianças. Esse projeto, então, ele permite essa consulta pública do nome completo dessa pessoa já condenada na primeira instância. Ela é necessária também, presidente, para equilibrar os direitos dos envolvidos em processos de crimes cometidos contra a dignidade sexual, assegurando, de um lado, a intimidade da vítima, mas, por outro lado, coibindo a prática de novos crimes. Essa pessoa não pode ficar solta porque ela passa a ter publicizado seu ato, sua condenação. Considerou que a possibilidade de consulta processual pelo nome do condenado, com a devida identificação do crime tipificado na persecução penal, permitindo o acompanhamento dos casos pela população, colaborando com a transparência do sistema de justiça e pela prevenção dos novos delitos. Dessa forma, eu vou direto ao parecer, já na sua análise pelas comissões. Com relação aos pressupostos de constitucionalidade, e não existe qualquer objeção quanto aos pressupostos de constitucionalidade do projeto de lei número 6.212 de 2023. A proposição atende aos preceitos constitucionais formais concernentes à competência legislativa da União, as atribuições do Congresso Nacional e a legitimação de iniciativa parlamentar nos exatos termos dos artigos 24, 48 e 61, todos da Constituição da República. No que tange à constitucionalidade material, também há harmonia entre as alterações propostas com a disposição da lei maior. Com relação à juridicidade, o projeto revela-se adequado. O meio escolhido é apropriado para atingir o objetivo pretendido. O objetivo e o respectivo conteúdo possui generalidade e se mostra harmônico com os princípios gerais do direito. No tocante à técnica legislativa, as proposições se amoldam aos preceitos da Lei Complementar número 95 de 98, que dispõe sobre a elaboração, alteração e consolidação das leis. No mérito, eu quero trazer à razão esse plenário. Entendemos que o projeto de lei sob análise deve ser absolutamente aprovado por unanimidade, pois colabora com o aperfeiçoamento da lei penal brasileira. Nesse sentido, há de se perceber a importância em publicar os dados dos autores dos crimes contra a dignidade sexual, tipificado nos artigos 213, 214 e 217 a 231 do Código Penal, o que é buscado pelos acréscimos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 234b do mesmo diploma legal. Se o caput desse artigo
234-B manda que os crimes contra a dignidade sexual correrão em segredo de justiça, o parágrafo 1º, ele diz o seguinte: ele será de consulta pública e o juiz fica com a prerrogativa de, quando entender, preservar o sigilo da informação. Mas não é mais possível que a sociedade não possa ter acesso a crimes absurdos, como a gente tem visto, senadora Margarete, pedofilia de bebês, divulgação de imagem de criança que passou a ter um valor absurdo na internet. Hoje, a gente vê pessoas ganhando dinheiro, negociando imagens de crianças de 1, 2, 3 anos de idade. Tivemos informação há pouco tempo de uma menina que perdeu o útero, vítima de pedofilia. A sociedade precisa saber. Os donos de hospitais de crianças, de pediatria, têm que ter a obrigação e o direito de consultar se aquele profissional é um abusador de criança, de adolescente. Dono de escola tem o direito de consultar se aquele profissional que se coloca para dar aula tem ali uma condenação de pedofilia. Isso tem que estar aberto à sociedade, isso tem que estar na transparência do sistema legislativo. Quero dizer que há um prazo de consulta por mais 10 anos, depois de condenado. Imaginem, uma pessoa dessa, hoje pela legislação, que ele paga a pena, ele volta a ser ficha limpa. Desde quando, deputado Bibo Nunes, um pedófilo vira ficha limpa? Isso é uma doença que precisa ser monitorada, motivo pelo qual fiz questão, senadora Margarete, de contribuir também com esse projeto, determinando tornozeleira, monitoramento dessa pessoa. Hoje nós temos no Rio de Janeiro um programa chamado Antes que Aconteça, onde os agressores de mulheres com tornozeleira e as mulheres com botão do pânico. Perguntem, deputada Gisele, quantas mulheres morreram a partir desse botão do pânico? Eu vou dizer para vocês, nenhuma. E hoje, o dado real de país é que 70% das mulheres que morrem por feminicídio têm medida protetiva. Isso quer dizer que a gente tem que se apropriar do dispositivo eletrônico. A tecnologia tem que servir para defender a sociedade, de aproximar da sociedade. É por isso que eu fiz questão de acrescentar esse dispositivo, senadora. Quis contribuir com a ideia. Ele vai ser solto, mas com tornozeleira e monitoramento. A gente tem que saber aonde está esse pedófilo, aonde está esse estuprador. Nós não podemos mais pactuar com esses crimes hediondos. Também eu vou poder falar na emenda que foi apresentada, mas eu quero deixar claro que o deputado Marangoni, ele pede e contribui, do qual eu acolhi já no meu relatório, que além de ter nome, CPF, ele propõe que a pena da condenação também seja colocada. Isso é importantíssimo, porque o tamanho da pena também define o tamanho do crime hediondo, motivo pelo qual acolhi no meu parecer e poderei falar sobre isso. Então, monitoramento eletrônico, o tamanho da pena e o prazo de 10 anos que permanece para consulta são regras necessárias. Nesse contexto, este projeto sob análise promove importantes e indubitáveis aperfeiçoamentos, pelo qual merece prosperar. Conclusão do meu voto. Ante o exposto, no âmbito da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, somos pela aprovação do projeto-lei número 6.212/2023, com o substitutivo anexo. Na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, somos pela aprovação do projeto 6.212/2023, nos termos do substitutivo da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. No âmbito da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, somos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei número 6.212/2023 e do substitutivo
da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. E no mérito, peço pela aprovação do projeto na forma do substitutivo que ora apresento. Quero chamar a atenção dos nossos pares da importância desse projeto. Nós não podemos continuar achando que é legalmente correto e as pessoas que cometem crimes dessa natureza ficarem livres até julgamento da última instância. Foi condenado, crime hediondo tem que servir para consulta pública, seja em casos de estupro, onde qualquer mulher pode consultar para saber se aquela pessoa com que ela está se relacionando é um estuprador, seja um pedófilo. Eu quero chamar a atenção da quantidade de crimes que a gente tem visto no Brasil. Basta olhar os dados do Ministério da Justiça. A quantidade de crimes de pedofilia de crianças de 0 a 7 anos, ela é muito superior a qualquer crime de pedofilia de qualquer idade. Está na hora da gente acordar, e a gente precisa acordar a sociedade civil, seja pela pessoa física, ou seja, por ser proprietário de escolas, hospitais, entidades de reabilitação. Para quê? Para que elas possam consultar se aquele profissional, aquele dito ser humano está condenado a crimes tão hediondos. Motivo pelo qual eu peço que esse projeto seja votado e aprovado por unanimidade nesse plenário, parabenizando a senadora Margarete pela perseverança do tema. Não é um tema simples, e quero cumprimentar o senador Marcos Rogério, que foi deputado nessa casa, que lá fez o parecer, mas que agora a gente aprimora com concordância de todos, da autora, do senador Marcos Rogério, de todas as lideranças, e acolhendo e destacando também o deputado Marangoni. Muito obrigado. Você dá a palavra novamente à deputada Soraya Santos. Senhor presidente, o projeto foi emendado, como já havia citado aqui pelo deputado Marangoni, que ele melhora muito o texto. Ele propõe que a divulgação das informações processuais nesse cadastro não esteja limitado ao nome do réu e o seu CPF, mas a tipificação penal e também as informações detalhadas sobre a pena ou medida de segurança aplicada, a fim de que a sociedade tenha conhecimento exato das consequências jurídicas da condenação, assegurando maior transparência nas decisões judiciais e nas penalidades aplicadas. Foi acolhida por mim, meritoriamente. Acho de fundamental importância que a gente tenha acesso não só ao nome da pessoa que pratica esse crime, mas detalhar a atrocidade. O número da pena, deputada, justamente vai determinar com exatidão a gravidade do que ele cometeu. E sei que Vossa Excelência tem um projeto importantíssimo que vai acrescentar aqui em breve. Eu acho que a gente tem que se fazer todo o possível para cercar esses pedófilos que não podem continuar soltos, livre, leve e soltos. Então, eu vou ler o substitutivo que apresento. O Congresso Nacional decreta, artigo 1º, o artigo 234b do Decreto-Lei número 2.848, 7 de dezembro de 1940, que é o Código Penal, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 1º. O sistema de consulta processual tornará o acesso público o nome completo do réu, seu número de inscrição no cadastro de pessoa física, a tipificação penal do fato a partir da condenação de primeira instância dos crimes tipificados nos artigos 213, 216b, 217a, 218b, 227, 228, 229 e 230 do Código Penal. Inclusive, os dados da pena ou da medida de segurança impostas, ressalvada a possibilidade do juiz fundamentalmente determinar a manutenção do sigilo. Ou seja, para ter sigilo, o juiz vai precisar fundamentar, justificar o porquê ele está garantindo esse sigilo. Parágrafo 2º. Caso o réu seja absolvido em grau recursal, será restabelecido o sigilo e as informações no que se refere ao parágrafo 1º.
Acho pouco provável, até porque as penas que abarca esse projeto se referem à pedofilia, estupro, divulgação de imagens de estupro, venda de imagens de crianças sendo estupradas. Ou seja, é de tal gravidade o que se passa que acho muito pouco provável que um crime considerado hediondo pela sociedade possa estar nesse parágrafo, mas de qualquer forma, de cautela, a gente colocou essa ressalva. Parágrafo 3º. O réu condenado passará a ser monitorado por dispositivo eletrônico. É de fundamental importância você saber que ali perto de você, né, tem uma pessoa condenada por pedofilia. Artigo 2º. A lei número 14.069, de 1º de outubro de 2020, passa a vigorar acrescida do artigo 2º-A. Artigo 2º-A. É determinada a criação do Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais, sistema desenvolvido a partir dos dados constantes no Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crimes de Estupro, que permitirá a consulta pública do nome completo, do número de inscrição do Cadastro Pessoa Física das pessoas condenadas por esse crime. Parágrafo único. As informações a que se refere o caput serão inseridas no Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais a partir do trânsito em julgados da sentença condenatória e ficarão disponíveis para consulta pública pelo prazo de 10 anos após cumprimento integral da pena, salvo em caso de reabilitação. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação oficial. Faço questão de dizer que reabilitação, no caso de pedófilo, acho pouco provável, porque isso é claro que é uma doença. Como o nosso sistema criminal penal não permite prisão perpétua, nós temos que nos contentar aos 30 anos, podendo ser prorrogáveis. É um absurdo o que a gente tem encontrado. Volto a dizer, nós precisamos ter uma atenção enorme com as crianças, os menores. Eu estive há pouco tempo, deputado Bibo Nunes, na Ilha de Marajó. Na Ilha de Marajó. As pessoas gostam muito de falar, deputada Gisele, de empoderamento feminino. Não existe empoderamento feminino porque ninguém me empodera. O que me empodera é conhecimento. Conhecimento de mim, conhecimento dos meus direitos. Mas existe o empoderamento que esse país tem que tomar conta, que é o empoderamento reverso. Quando a gente pega meninas de 9 anos numa balsa, sendo abusadas, dia após dia. Mas quando a gente chega para tirar aquela menina de lá, a gente escuta muitas vezes, sabe o que, deputado Bibo? Eu não posso sair daqui, minha tia, porque eu sou o sustento da minha família. Isso é empoderamento reverso. Ela achar que é a pessoa mais importante porque leva comida para dentro de casa. Esse é o empoderamento reverso que o Brasil precisa acordar. O empoderamento de uma criança que está na Cracolândia, mas que fica feliz que apareceu na tela da Globo, da Record, do SBT, porque ele está tão à margem da sociedade que para ele é importante, porque cheirou cola. É por isso que esse projeto é importante, porque vai acordar o Brasil, senadora Margarete, para o empoderamento reverso, para entender que essas pessoas precisam ser cuidadas, que nós vamos ter tolerância zero com pedofilia nesse país, zero com pedófilo. Imagina, que eu volto a dizer, é só olhar para o cadastro, para os crimes registrados no Ministério da Justiça, que quando se fala de estupro, o maior número de estupro registrado são crianças abaixo de 10 anos. Quando se fala de pedofilia, quem ganha, número 1, são crianças de 0 a 7 anos. É isso que o Brasil precisa acordar, porque quando a gente fala de poder, o poder do conhecimento me liberta, deputada Leda. Mas o empoderamento reverso massacra a vida de uma pessoa, massacra por inversão de valores a vida de uma família. Me chocou muito estar lá no Marajó. Foi uma ação coordenada com o Ministério Público, Justiça. Parabéns, senadora Margarete. Parabéns pela iniciativa. Sei que amanhã vai ser sancionado um projeto que essa casa votou, que também é tolerância zero com feminicídio.
perda de função pública. Nós temos que parar. E eu fico impressionada, quero aproveitar aqui minha fala para dizer que muitas pessoas achavam que essa casa, deputado Bibo, tratou diferente a morte das mulheres do homicídio. Homicídio é uma coisa, onde homens e mulheres são tratados iguaizinhos. Agora, feminicídio é outro tipo penal. É outro tipo que não tem nada a ver com homicídio. É a morte de uma mulher por posse. Eu quero lembrar, há um mês atrás, um feminicídio que aconteceu aqui em Brasília. O cara, porque estava com raiva da mulher, passou com o carro 3 vezes em cima da mulher, que estava com o filho e a mãe. Ele atropelou, deputado Bibo. Não se contentando, voltou, atropelou a segunda vez. Não se contentando, voltou, atropelou pela 3ª vez. Essa mulher está morta. E a mãe dela e o filho deles estão no hospital em situação grave. Peraí, se isso não é crime de ódio, basta ver uma cena de crime para a gente entender o que é ódio, com perfurações no seio, no rosto, quebrando a cena do crime de estudo. Eu aproveito para fazer isso, porque sei que Vossa Excelência, senadora Margarete, vai ter essa iniciativa legislativa sendo sancionada amanhã. Mais uma iniciativa do qual o Brasil não pode mais tolerar. Não podemos tolerar sermos o 5º, deputado Pompeu, em violência contra a mulher. Não adianta dizer, eu sou um homem de família. Cadê os olhos para essa família se eu fechar os olhos para a violência doméstica? A gente precisa tratar da família. Isso é igual a Lomã, a Lomim, EAA, NA. Não adianta cuidar do alcoólatra. Você tem que cuidar da mulher, dos filhos, dos parentes. Todo mundo fica doente. Uma mulher vítima de violência, a família está doente. As marcas estão ali traçadas. Então, para quem tem dúvida e me perguntou, existe uma diferença clássica. O que é o tipo penal homicídio, o que é tipo penal feminicídio. Homicídio, homens e mulheres recebem a mesma pena. Mas feminicídio é um crime de morte quando eu digo que ela ou é minha ou não é de mais ninguém. Que ódio é esse? Que ódio é esse? Que posse é essa? Qual o homem que criou filha para apanhar de quem quer que seja? A gente tem que acordar a sociedade e separar as coisas. Esse projeto, ele traz uma inovação. Mais uma inovação. Preservar a vítima, mas expor aquele abusador de criança. Que segredo de justiça é esse quando se vê imagens de bebês na internet sendo explorada muitas vezes pela Deep Web? É na Deep Web, custa dinheiro, mas custa, além do dinheiro, a vida de uma criança que é marcada para o resto da vida. Nós temos que acordar o Brasil para o empoderamento reverso. Esse é dever dos homens e das mulheres desse país cuidar. Olhar para essas crianças abusadas que sequer sabem o que está acontecendo na vida dela, como foi o caso dessas crianças ribeirinhas que eu fui visitar na Ilha do Marajó. Dito isso, eu queria pedir a meus pares que esse projeto pudesse ser aprovado na noite de hoje, fechando essa sessão, deputado Pompeu, sendo votado por unanimidade, por medida de inteira justiça. Muito obrigada. Obrigado, deputada Soraya Santos. Eu quero agradecer também ao deputado Sócio Cavalcante, que estava presidindo a sessão até então, nosso honrado vice-presidente da mesa. Eu quero também, além de homenagear a relatora pelo excelente relato, também... Comente aqui o que você pensa sobre este assunto. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo político? Se inscreva em nosso canal, ative o sininho e receba todas as novidades. Até a próxima.